Boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 4 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. São 18 horas e 9 minutinhos, exatamente aqui o horário perfeito. O dia vai dando lugar à noite, a claridade do dia vai sendo encoberta pela noite. E nós temos muito a agradecer a Deus por mais um dia de vida. Porque se chegamos até aqui, sem dúvida nenhuma, chegamos até aqui porque Deus interferiu em muitas coisas na nossa vida. Tantos são os livramentos que nós não podemos nem enumerar. Que Deus seja louvado. Hoje é Dia Internacional das Corujas, conscientização sobre as corujas. Eu adoro uma coruja. Não é isso que eu quis dizer, não, religioso. Religioso é uma coisa horrível. Não é que eu adoro a coruja, não, ficar prostrado diante dela. É uma força de expressão que o brasileiro usa para dizer que gosta muito de alguma coisa. É engraçado que em outras coisas vocês não são tão literais assim, né? Mas naquilo que tem algumas coisas, tudo aquilo que é religioso é literal, né? Misericórdia. Eu só adoro a Deus, mas eu gosto das corujinhas. Eu amo as corujinhas. Tá bom? Mas você jamais vai me ver orando prostrado diante de uma corujinha. Deu para entender? Bom, aqui é onde estou, na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Um pedacinho do céu na terra. 21 graus de um dia extremamente lindo, de um dia extremamente gostoso. É o clima ideal, né? Pelo menos para mim. Parece que passa mais rápido, porque daqui a pouco o verão que a gente estava torcendo, orando para acabar, já está chegando aí de novo, né? E esses dias maravilhosos que nós estamos vivendo aqui já vão ficar para trás. Misericórdia. Bom, vamos lá, deixa eu dar boa noite para minha família que vai chegando aqui. Entrou muita gente, mas pouca gente falou. Minha filhinha já está aqui. Minha filha predileta, e não tem choro. Ela diz: boa noite, AP, boa noite, filha, como é que foi seu dia? Tudo bem? Tudo em paz? Elvira, meu amor, me abandonou de manhã, não conseguiu acordar, né? Elvira pede oração. Ah, como você é chato, vem em todas as orações. Mas quem ama sente falta, né? Vou fazer o quê? Não é uma cobrança, é uma declaração de amor. A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, também pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pela nossa dupla dinâmica, o Heitor e o Theo, pela linda mocinha Bia, linda, inteligente, simpática, tudo de bom. Sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Ouvi aqui, ó, na linha de baixo, a última foto da primeira coluna é a que você me enviou, do Minhoca, da família dele, tá? E aí bem ao lado tá a foto do meu pai. Eu já diminui aqui o tamanho para caber mais fotos que vocês vão enviar para mim, certo? Para eu ir colocando aqui. Quem mais está comigo? Deixa eu ver aqui. Dericão, querido amigo. Dericão tá lá, a foto mais estilosa do Deric. Óculos escuro, celular na mão, cara de mal. É isso mesmo. Fala, Ivanzão, tá feliz, né, filho? Tua felicidade é minha felicidade. Graças a Deus você tem tido muitos motivos para se alegrar ultimamente, né?
uma portinha ou outra que vem atrapalhar a nossa felicidade. Uma corzinha ou outra, né, que atrapalha assim um pouquinho, mas no geral as notícias são muito boas, não é? Glória a Deus pela tua vida. Muito mais ainda você vai viver, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão. Aí aqui tem um nome estranho, Vacalangova. Eu não sei o que, não deve ser um nome, deixa eu ver. Calango 9000, Vacalangova. Ele pede oração aqui, ele ou ela, né? Por ele e por sua família. Vamos orar sim, fica aí com a gente, vamos orar agora. Em nome de Jesus, não vai embora não, fica aí rapidão. Rapidão. Oi, Márcia, querida. Márcia Silva. Graça e paz, tudo bem? Como foi seu dia? Está tudo bem com você? A minha filhinha disse assim, ó, são lindas as corujas e tem gente pior, as que falam que traz má sorte. É igual o corvo, lembra que a gente fez uma campanha prós corvos? A gente já fez muita coisa nessa vida, né, filha? Agora vamos fazer pelas corujinhas. Elvira falou que perdeu a hora. Acontece, filha. Acontece com todos nós. Cansaço, né? Mari, querida. Como foi seu dia, Mar? Tudo bem? Boa noite pra você. Muito bom te ter aqui. Andréia Quarteroli, querida irmã, seja bem-vinda também. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui. A Silvia disse, a oração da manhã é uma luta. É difícil, né? Para mim não, porque eu começo a trabalhar às 1h30, 2 horas. Aí na hora da oração eu estou no meio do meu dia. Aí quando vocês estão fazendo algazarra no grupo, por causa das bênçãos do Ivan, eu estou dormindo, né? Aí eu acordo e agora eu vou. Depois, por isso que é uma luta. Mas amém, glória a Deus. A Maria da graça e paz a todos nós, querida da nossa vida. Vamos à leitura do Evangelho. Hoje de manhã nós lemos uma das histórias mais lindas e importantes da Bíblia, que é a história de Nicodemos, não, de... Vai, inventa de falar as coisas e esquece. Cornélio. Eu não consigo esquecer o nome Cornélio, primeiro porque é um nome diferente e é parecido com o nome do meu avô. Sabe como meu avô, por parte de mãe, chamava? Cordolino. É mole? Então, um nome acaba lembrando um pouquinho o outro, né? Atos capítulo 11. Agora vem a consequência da conversão, de todo esse trabalho que fez Cornélia, Ivan. Cornélia é famoso, né? Tem Cornélio Procópio, que é o nome de um artista famoso, né? Lendário. Sei que tem um teatro, Cornélio Procópio. Não é isso? Eu estou enganado? Vê para nós aí. Cornélia já é mais comum. Não deixa de ser engraçado. Mas é comum, né? Nome famoso. Porque você pensa assim, ó, dei o nome baseado no artista Cornélio Procópio, né? Pesquisa aí alguém, por favor. Cornélio Procópio, para mim ver, para nós vermos o que é. Se é um artista, se é um ator, se é só o teatro. Só para me tirar a dúvida.
mas não rir é muito difícil, né? Sônia Lima, querida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, que bom ter você aqui. A Mari falou, eu ia rir, mas a Silvia já riu. É igual falar do defeito dos outros, a gente não põe defeito em ninguém, né, Mari? O defeito tá lá, a gente só comenta. Isso são impagáveis. Não, mas é o nome de uma cidade em homenagem a alguém, né? Tipo São Paulo. E certamente foi alguma celebridade, né, fia? Eu acho. Bom, vê aí, depois você me fala. Atos 11 diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Olha aqui, irmão. Presta bastante atenção na leitura dessa palavra aqui. Olha a religiosidade. A gente tem dois fatos aqui, desculpa interromper, mas eu preciso falar para você. A gente tem dois fatos aqui, no capítulo 10 e no capítulo 8, muito sério em relação à religião. A religião, ela calcifica a capacidade de pensamento das pessoas. Pedro negou a Cristo 3 vezes, correto? Isso todo mundo sabe. Agora, no capítulo 10 de Atos, Pedro diz não para Jesus 3 vezes de novo. Jesus desce algumas comidas e diz para ele, mata e come. Ele diz não. O Senhor fala de novo, mata e come. Ele diz não. Aí o Senhor diz de novo, mata e come. Ele diz não. Ele enfrenta o próprio Deus, baseado na lei, na religião. Gente, isso é incrível. E olha aqui de novo, ó. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram religiosos, né, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam criticando o milagre que tinha acontecido, criticando Pedro, chamando Pedro para uma DR. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Gente, que coisa louca, né? Pedro então começou a dar explicação. Olha só que situação. Exatamente como tudo havia acontecido. E ele disse, né? Eu estava na cidade de Jope orando, caí em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas, e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levanta-se, Pedro, mata e come. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela 2ª vez. Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado, eu, Pedro, né? O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa do certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e disseram, mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Comecei a falar. O Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Quando eles ouviram isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha aí, anunciando a mensagem só para quem é judeu. Quem não fosse judeu, eles passavam batido. Alguns deles, no entanto, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Até aqui o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu chego a ficar impressionado como a religião calcifica a mente das pessoas, né? Seleciona, divide. E é tão involuntário, é tão involuntário. Você veja que Paulo ele é colocado contra a parede pelos judeus. Tem algumas explicações aqui, ó. Cornélio Procópio foi um grande fazendeiro. E o teatro fica lá no Paraná. Agora sim temos informações concretas sobre a avó do Ivan. Mas só para concluir o que eu estava aqui pensando com vocês, a religião calcifica tanto a mente que Pedro, ele diz 3 vezes não para Jesus. Jesus diz para ele, mata e come. Ele disse não. Mata e come. Ele falou não. Não. Aí Jesus ainda diz para ele, não diga que é sujo aquilo que eu já limpei. Mata e come. Ele diz não. 3 vezes, de novo. Aí a comida e os animais são recolhidos novamente para o céu. Aí os discípulos dele, judeus, colocam ele na parede e falam, que história é essa de você estar na casa de um ímpio, de um gentil? Explica essa história pra gente aí, ficou mal contado. Aí ele pega e começa a falar, contar toda a história, e no final olha o que ele diz: eu não poderia dizer não ao Senhor, pois nunca disse não a ele. Tinha acabado de falar 3 vezes não. Mas ele disse não com o poder da religião, porque a religião, ela é mais importante do que Deus. A religião na vida das pessoas é mais importante do que Deus. Não importa o que Deus fala, importa o que a religião diz. A gente se esquece que Deus é um Deus vivo. Esse Deus que veio falar com Pedro, que trouxe os animais e disse mata e come, é um Deus que estava vivo, não foi uma loucura. É um Deus que estava tentando ensinar Pedro, e Pedro negou. E tem mais coisa para frente, não pensa que Pedro aprendeu, não.
Porque alguns capítulos daqui para frente a gente vai ver Pedro e Paulo saírem no tapa. Porque Pedro não toma jeito. Barnabé, aqui também, contextualizando, assumindo a condição de mentor de Paulo, né? A partir do momento que ele assume o povo de Antioquia, ele manda buscar Paulo para que Paulo venha fazer essa obra com ele. Quer dizer, toda a formação do apóstolo Paulo, ela vem da formação de Barnabé. O Barnabé foi apóstolo primeiro do que Paulo, né? O envio foi dado a ele, e era ele quem levava Paulo junto. História essa Bíblia, né? Que a gente precisa estudar para entender. Vamos lá. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Acho que não, né? Só o pessoal dando risada. Do sobrenome da vó do Ivan. Mas é uma pessoa famosa, tá vendo? Vamos orar? Deixa eu lubrificar minha garganta. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, nós chegamos ao final de mais um dia, Pai. São 18 horas e 30 minutos. Há exatamente 12 horas atrás, nós estávamos aqui reunidos, pedindo ao Senhor que nos desse um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de livramentos, pedindo que o Senhor colocasse o pão sobre a nossa mesa. Tudo. O que pedimos ao Senhor na manhã deste dia, na virada da madrugada para o dia, o Senhor nos deu nesse dia. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado por nos mostrar a cada dia que não estamos sozinhos. Muito obrigado, meu Deus, por estar conosco em todo o tempo. Por esse dia maravilhoso, por podermos começar o dia na Sua presença e terminar o dia na Sua presença. Sabemos que nesse intervalo de 12 horas muitas coisas aconteceram, né, Pai? Fizemos muitas coisas certas que Te alegraram, fizemos coisas erradas que Te entristeceram. Mas assim é o relacionamento de pai e filho. Nós nos alegramos muito com pequenas coisas e nos entristecemos muito com outras pequenas coisas, porque os filhos nos são muito valiosos. E neste dia nós temos consciência de que Te agradamos em alguns momentos como filhos e que erramos diante de Ti como filhos. Mas temos a certeza que o Senhor permaneceu conosco, de que o Senhor está conosco até este momento, de que o Senhor vai conosco ainda ao devocional dessa noite, que o Senhor vai nos dar o sono dos justos, que o Senhor tenha abençoado o nosso jejum, nosso terceiro dia da semana de jejum, jejum que vai liberar sobre as nossas vidas aquilo que está retido, jejum que vai nos fortalecer, jejum que vai nos curar, jejum que vai nos colocar diante do Senhor. Quantas coisas boas, Pai. Que alegria poder ver o nosso irmão Ivan se alegrando com as conquistas, com a mudança. É apenas um grupo, né, Pai, de WhatsApp, mas nos faz tão bem. Nos faz tão bem ver que o Senhor está agindo, nos faz tão bem saber que o irmão está prosperando. Ainda que a gente não diga a prosperidade, que ele tenha ganho, comprado uma Ferrari ou uma casa maravilhosa, não é nada disso. A verdade é que nós nos alegramos com tudo que o Senhor nos dá. Porque tudo que vem das Suas mãos é muito valioso, Pai. E a alegria, a festa dos irmãos, a Márcia, a Silvia, a Elvira, todo mundo celebrando ali a chegada do computador novo,
já consagrado ao Senhor, a felicidade do seu filho em compartilhar conosco, tudo isso, meu Deus, no dia que nós começamos diante do Senhor. Nada é à toa. Quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive, essa é uma verdade absoluta. Os que confiam no Senhor são como os montes do Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que têm sempre o seu suprimento. Ah, Pai, muito obrigado. A verdade é que nos falta palavras. Talvez eu não saiba transformar em palavras o sentimento de gratidão que está no meu coração, pelo dia que tivemos. Ainda, meu Deus, que haja no nosso meio pessoas que atravessaram um dia de luta, de tristeza, ainda que haja um dia de dor, a verdade é que vencemos mais uma vez. Ainda que você tenha dito o dia inteiro, essa dor está insuportável, eu não aguento mais. Você venceu o insuportável mais uma vez. Você declarou, isso é impossível, é insuportável, e você venceu o insuportável mais uma vez. E vai vencer quantas vezes for necessário até que a prova passe, até que o deserto chegue ao final. E você então seja aprovado por Deus e receba de Deus a recompensa de quem é aprovado. Quando a luta ela é muito grande, quando a luta ela é insuportável, a recompensa é de cair os olhos daqueles que vêm, aqueles que contemplam a vitória daqueles que permanecem, mesmo diante da dor, da dificuldade, da dúvida. São galardoados pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Tudo é um propósito, tudo é um tempo. Há um tempo em que nós somos provados para sermos aprovados. Ainda que você tenha passado um dia muito difícil, você venceu mais uma vez um dia difícil na sua vida. E quantos foram os dias difíceis na sua vida? Quantos? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que eu não tenho, como dizia o poeta, eu não tenho dedos para contar quantos dias ruins eu passei e passei. Quantas vezes eu declarei, dessa vez eu não vou passar. E estou aqui. E eu não sei quantas vezes mais ainda vou dizer isso. Eu não sei quantas vezes durante o dia talvez você tenha pensado em desistir, porque você não aguenta mais esperar, porque você não aguenta mais a injustiça, porque você olha para quem te traiu, porque você olha para quem te roubou, porque você olha para a falsidade das pessoas e você vê a vida delas andando aparentemente normal. E você fica nervoso, entristecido e diz: aonde está o meu Deus? Calma. Você não faz ideia do que Deus está fazendo. Você não faz ideia de que tipo de tratamento Deus está fazendo com aqueles que te injustiçaram. Agora, não espere que essas pessoas saiam declarando na rua o que está acontecendo. Muito menos que elas postem nas redes sociais o que Deus está fazendo para que elas se arrependam do que fizeram com um servo de Deus. Porque você é um servo de Deus. Você é um ungido de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. E essas não são palavras do apóstolo Jefferson, ou do seu amigo Jefferson. São palavras de Deus. Ele disse que em você ninguém toca. Que toda língua que se levantar contra a sua vida será calada em juízo. Há só uma diferença de tempo. Deus habita num tempo absolutamente diferente do nosso tempo. E nós gostaríamos de ver a justiça de Deus acontecendo amanhã já, ou logo na sequência.
Mas Deus tem o tempo certo, o momento certo, a forma certa de agir. De levar a pessoa ao arrependimento, ao ponto de te pedir perdão pelo que fez. E quanto mais a pessoa luta contra, mais a vida dela se complica. Quanto mais ela permanece durona contra a sua vida, sem aceitar e pedir perdão pelo que fez, te restituir, mais a vida dela vai se complicando. Deus vai apertando cada vez mais, pouco a pouco. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha passado do outro lado. Talvez um dia nós tenhamos sido aqueles que Deus apertou para pedir perdão. Porque não somos perfeitos, porque também erramos. Mas a todos esses dias nós damos graças a Deus. Graças a Deus por este dia, graças a Deus por este dia 4. Graças a Deus pelo pelo terceiro dia da nossa semana de jejum. Porque pelos olhos da fé, eu já posso ver as cadeias caindo, eu já posso ver as amarras sendo quebradas, eu já começo a ouvir o barulho, o som de muitas águas, de milagres que estavam retidos, chegando acumulados sobre a sua vida. Você vai dar muitos testemunhos nesse mês de agosto, porque Deus é contigo e este jejum da liberação vai liberar na sua vida muita coisa que estava retida. Existem pessoas que nem acreditam mais na felicidade. Dizem que a felicidade é um momento. Dizem que a felicidade são períodos. A felicidade de Deus, ela é eterna. Nós temos momentos de tristeza, mas a alegria do Senhor é o que persevera na nossa vida. Quando nós nos convertemos de verdade, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós passamos a dar valor àquilo que temos, quando nós paramos de chorar pelo que não temos e glorificamos a Deus por tudo que temos. Acredite, tudo o que você precisa, você tem. Neste momento, para o dia de hoje, tudo o que você precisou estava ao seu alcance. E o que não estava ao seu alcance, Deus preparou para você. É por isso que você chegou até aqui. É por isso que eu cheguei até aqui. Não são os nossos pensamentos que valem. Diz o Senhor que são os pensamentos dele ao nosso respeito que fazem a diferença. Porque são pensamentos de vida e não de morte. Pensamentos que vão nos levar ao final que Ele deseja, que é o final de prosperidade para mim e para você. Toda luta tem um fim. Mas não fique muito felizão. A luta vem, nós passamos por ela, vencemos. E a alegria da vitória nos faz superar todo o esforço e lágrimas derramadas no tempo da luta. Mas logo ali à frente vai haver uma outra luta. E nós vamos entrar para vencer, porque nascemos para vencer. Porque fomos escolhidos para vencer pelo Senhor. Até chegar um momento da nossa vida em que nós não vamos mais temer as más notícias. Nem vamos nos atormentar com as mentiras ou com as ameaças do mundo. Porque nós já nos acostumamos com o tempo de guerra. Porque nós nos acostumamos que Deus nos dá a vitória. Que no mundo nós teremos aflições, mas mantemos o bom ânimo, porque sabemos que a vitória já nos foi dada. Conquistada na cruz. Talvez você possa olhar e dizer assim, mas é assim tão fácil, apóstolo? É assim tão fácil, meu amigo Jefferson? Eu te digo, nada foi fácil. Nada foi fácil. Um homem teve que passar por toda a dor e sofrimento que um ser humano pode passar. Um homem teve que pagar o preço para que hoje nós possamos dizer, é fácil.
é suportável. É em Cristo que nós somos salvos. É em Cristo que os meus pecados são encobertos. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, você sabe, teria sido reduzido a nada. Se não foram os livramentos de Deus, se não fossem as palavras de Deus, se não fosse o cuidado diário de Deus com as nossas vidas, onde estaríamos agora? Se não fosse Deus ouvindo a nossa oração todas as manhãs, pedindo perdão, clamando pela nossa saúde, clamando pela nossa vida financeira, clamando pela nossa vida familiar, pessoal, orando pelo mural, todas as manhãs. É logo na manhã que Deus nos garante a vitória do dia. Porque antes de tudo acontecer já era. Quando você levanta pela manhã e a sua primeira atitude do dia é consagrar o seu dia a Deus, meu irmão, não tem como dar errado. A vontade de Deus vai se cumprir na minha, na sua vida e na vida de todos aqueles que estiverem envolvidos nessa unção de amor. Isso é a igreja, que não divide, que não coloca ninguém como superior a ninguém, que não diz aos judeus não, que não diz aos gentios não, que não diz aos gregos de forma alguma, não. O que Cristo quer é nos unir como uma única família. O planeta inteiro, todas as raças, todas as línguas, todos unidos numa só fé, tendo um só Senhor, um só Salvador. E você é peça fundamental nisso, porque a obra que Deus faz na sua vida, ela é observada por muitas pessoas e você não faz nem ideia do número de pessoas que acompanham a sua vida. O número de pessoas às quais você é referência e nem sabe. Claro que existem pessoas que te observam todos os dias, torcendo para sua queda, torcendo pelo seu mal, mas tadinhos. Eles não sabem que não podem fazer nada, que não há o que possa ser feito. Quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra não volta vazia. Quando Deus escolhe um homem, esse homem passa a pertencer a Ele. Ninguém toca. Por isso nós nos reunimos, Pai amado, Deus querido, nessa noite de terça-feira, para te agradecer por este dia maravilhoso, para te agradecer pelas boas novas, para agradecer ao Senhor pela saúde, pelo pão na mesa, para agradecer que o Senhor não permitiu que as más notícias chegassem até nós, pelos bons negócios que o Senhor nos deu, pelos momentos de alegria que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias nessa noite. Pedimos por este mural de fotos, meu Deus. Cada foto que aqui está é o fruto de um amor. A maior prova de amor que alguém pode dar para uma pessoa é orar por ela. Cada vida que aqui está, nesse mural, é uma prova de amor. Há um óleo de unção que escorre por este mural todas as vezes que nós oramos. As nossas crianças, Tutu, Heitor, Theo, Rodolfo, nossos pequenos autistas, que Deus tem cuidado dia após dia, nos dado vitória dia após dia. São tantas coisas a agradecer, Pai. Muito obrigado. Que a tua unção, que a tua bênção esteja sobre este mural. Que a sua unção, que a sua bênção esteja sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo
neste princípio de noite de terça-feira. Eu quero abençoar, Pai, a noite dessa terça-feira, a missionária Silvia, a sua casa e a sua família, a Elvira, a sua casa e a sua família, a Márcia Silva, a sua casa e a sua família, a Andréa Quarteroli, sua casa e a sua família, o Derek, a sua casa, a sua família, o Ivan, a sua casa e a sua família, a Marinilda Ferreira, a sua casa e a sua família. Quem mais está aqui? A Sônia Lima, a sua casa e a sua família, a Mari, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, Pai. O nosso irmão aqui, Vaca Longa, Longova, que pede pela sua família, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todos aqueles que ainda vão ouvir esta oração nas outras plataformas, que eles recebam a mesma unção de amor, que eles recebam a mesma unção de proteção. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê a todos o sono dos justos, uma noite maravilhosa. Seja a tua honra, glória e louvor sempre. Nós oramos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, engrandecido, adorado. Deus forte, maravilhoso, oh Senhor, que alegria, como é bom ter um Deus que eu posso chamar de amigo, como eu posso ter um Deus que eu posso chamar de pai, e Ele me chama de filho, oh Senhor. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Bom, deixa eu deixar aqui o meu convite para vocês. Pensam que acabou? Não acabou, não. O melhor ainda está por vir. Às 8 horas, daqui a pouquinho, daqui 1 hora e 10 minutos, nós começaremos o nosso devocional do terceiro dia da nossa semana de jejum. Vai ser feito lá no YouTube, tá? Se você por acaso perguntar, apóstolo, qual a diferença da live aqui e a live lá? Aqui nós só oramos. E lá é um devocional. Você pode perguntar, a gente vai estudar a palavra. E nesse caso específico, a palavra do jejum, das nossas atitudes para libertar tudo aquilo que está amarrado nas nossas vidas, né? Então a gente brinca, a gente conversa, é um ambiente familiar, não é um ambiente religioso, é um ambiente familiar. Talvez seja disso que você precise. Aceitar as pessoas como elas são, as pessoas da forma com que elas desejam levar a vida, porque a elas foi dado o livre-arbítrio, a todos nós, né? Então vem andar um pouco com a gente, vem receber desse amor, vem receber dessa unção. Não importa pra gente nem um pouco, meu irmão. Nós não queremos saber nem se você pertence a qualquer religião. Se você é católico, se você faz parte de uma das milhões de denominações evangélicas, não tem problema nenhum. O Senhor não faz acepção de pessoas, muito menos nós. Não estamos aqui para discutir religião, e sim para falar do amor de Cristo. Então vem nos conhecer. Vem assistir nosso devocional. Eu vou colocar aqui o endereço do YouTube. Isso, na verdade, minha filhinha Silvia tinha que fazer toda vez, né?
mas é eu que faço. Ai, para que eu pago essa mulher, viu? Eu vou te pedir, se você durante esse dia, essa noite ainda, se lembrar de mim em algum momento, que você diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todo dia. É tudo que eu preciso de você. Sua vitória é minha vitória, sua conquista é minha conquista, sua felicidade é minha felicidade, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Então até daqui a pouco, fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui.